Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais intrigantes da história. Quem matou Maomé, o rei do Islã? Pode parecer uma pergunta direta, mas na verdade ela carrega em si camadas de mistério, crença e até de resistência silenciosa. E se eu te dissesse que não foi apenas uma morte comum, mas um evento cercado de simbolismos e interpretações que atravessaram séculos? Imagine uma mulher em um mundo devastado que ousou desafiar uma figura considerada divina por muitos. O nome dela era Zainab bint Harith, e seu ato de resistência não foi apenas ousado, mas cuidadosamente calculado. Mas o que torna tudo isso ainda mais fascinante é que essa narrativa não é apenas sobre Zainab ou Maomé. É sobre os limites do humano e o confronto com o divino. Sobre como o sofrimento, as escolhas e até as palavras finais de alguém podem carregar significados que se desdobram por gerações. Prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar em uma jornada de questionamentos e descobertas. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Poucas coisas na história nos ensinam tanto sobre o espírito humano quanto os eventos que acontecem em momentos de conflito. Imagine a cidade de Khaybar, uma joia de cultura e resistência no meio da Península Arábica. A comunidade judaica que ali vivia não apenas prosperava, mas também defendia com fervor suas crenças e tradições. Porém, a chegada de Maomé e seus seguidores trouxe uma reviravolta completa, transformando o lar desses indivíduos em um campo de confronto. Após uma série de batalhas intensas, a cidade foi tomada. A poeira da conquista não trouxe apenas vitória, mas também dor. Os homens foram executados e os sobreviventes, submetidos a uma nova realidade de submissão e perda. Nesse cenário desolador, surge Zainab bint Harith, uma mulher cuja força e astúcia transcenderam o papel esperado de sua época. Ao perder seus entes queridos, Zainab não se permitiu ser engolida pela tristeza. Ao contrário, ela canalizou sua dor em um plano que desafiaria as próprias bases da profecia. Zainab era mais do que uma vítima da guerra. Era uma estrategista à sua maneira. Cada movimento seu parecia carregado de propósito. Ciente das declarações de Maomé sobre ser enviado por Deus, ela encontrou uma forma de testar essa afirmação de maneira quase poética. Para ela, era simples. Ou Maomé estava sob proteção divina, ou era tão mortal quanto qualquer outro homem. Esse cenário não apenas nos revela os horrores da guerra, mas também os ecos de resistência que surgem das ruínas. A história de Zainab é uma que se destaca pela coragem em meio ao caos. Sua decisão de agir, em vez de se submeter ao silêncio, abriu caminho para uma das narrativas mais controversas da história islâmica. No entanto, seu ato ousado não foi um ponto final, mas o início de um evento que se desenrolaria com consequências surpreendentes. Imagine a tensão de um banquete onde cada movimento, cada palavra, carrega uma camada de significado oculto. É nesse cenário que Zainab bint Harith coloca em prática seu plano audacioso. Preparar um cordeiro envenenado não foi apenas um ato de resistência. Foi um teste à altura das palavras de Maomé. Para ela, o banquete era mais do que uma refeição. Era um palco onde a verdade ou a queda de um profeta seriam reveladas. Os convidados se acomodaram e o clima era de aparente tranquilidade. Maomé, cercado por seus companheiros, estava diante do prato preparado com intenções que poucos poderiam imaginar. Zainab, no entanto, manteve-se firme observando atentamente. No primeiro bocado, algo despertou a percepção de Maomé. Um sabor estranho, um aviso quase instintivo. Ele parou de comer, mas nem todos tiveram a mesma reação rápida. Bizer, um de seus seguidores, pagou com a vida. Quando confrontada, Zainab não hesitou em revelar seu raciocínio. Suas palavras foram diretas. Se Maomé era verdadeiramente um profeta, estaria protegido por Deus. Se não fosse, o veneno cumpriria seu papel. Essa declaração não foi apenas uma admissão, mas um desafio que ecoava mais do que simples dúvida. Era como se ela dissesse ao mundo: vejamos até onde vai sua proteção divina. Esse ato, ao mesmo tempo calculado e arriscado, colocou Maomé em uma posição delicada.
ele não apenas teve que lidar com a morte de um companheiro, mas também com a pressão de responder à provocação de Zainab. A dinâmica do banquete, que começou como um momento de vitória, transformou-se em um campo de questões e incertezas. A história de Maomé, após o banquete em Khaibar, nos leva a um campo de reflexões intensas. Embora ele tenha evitado os efeitos fatais do veneno ao parar de comer rapidamente, as consequências do ato de Zainab reverberaram por sua vida de forma lenta e dolorosa. Era como se o veneno tivesse se tornado uma sombra, um lembrete constante de sua vulnerabilidade. As fontes islâmicas relatam que Maomé começou a experimentar dores que se intensificavam com o tempo. Não era apenas um incômodo, mas uma presença persistente que o acompanhava. Ele frequentemente mencionava a sensação de que sua aorta estava sendo cortada. Uma imagem tão vívida que ultrapassava o campo da dor física e se tornava quase metafórica. Essa expressão, repetida diversas vezes, levanta uma questão que muitos tentam decifrar até hoje. O mais intrigante é como essa frase ressoa com um versículo específico do Alcorão, que menciona que, se um falso profeta atribuísse palavras a Deus, ele lhe cortaria a aorta. Para críticos e estudiosos, essa coincidência parece um enigma teológico. Seria isso uma advertência divina ou apenas uma interpretação de eventos humanos? Enquanto isso, Maomé buscava formas de aliviar seu sofrimento. Ele recorreu a curas tradicionais e orações, tanto feitas por ele quanto por seus seguidores. Até o anjo Gabriel foi invocado em momentos críticos, mas a sombra do veneno permaneceu. Há momentos na vida em que até as figuras mais reverenciadas enfrentam o silêncio divino. Com Maomé, essa realidade se apresentou de forma marcante, trazendo à tona reflexões sobre a conexão entre a fé e a vontade de Deus. Um dos episódios mais comoventes foi a doença e morte de Ibrahim, filho de Maomé. Ao ver a fragilidade de seu filho, Maomé orou intensamente, pedindo que Deus preservasse a vida da criança. Mas mesmo diante de súplicas fervorosas, Ibrahim não resistiu. Esse episódio abalou não apenas o coração de um pai, mas também a percepção de alguns de seus seguidores sobre a missão profética de Maomé. Entre os questionamentos levantados, destacam-se os de uma de suas esposas, Al-Shamba, que abertamente ponderou se ele era realmente um profeta, dizendo: "Se você fosse um verdadeiro profeta, seu ente querido não teria morrido." Essa frase não apenas feriu Maomé, mas também trouxe à tona um dilema teológico. Até que ponto a oração é um reflexo da intervenção divina? Esse evento, somado às dores prolongadas do veneno, ampliou as dúvidas entre alguns, criando um contraste com os relatos de profetas bíblicos, cujas orações frequentemente resultavam em milagres visíveis. Nos textos sagrados, vemos figuras como Elias, que trouxe de volta à vida o filho de uma viúva. Esses paralelos levantam questões difíceis. Se outros profetas eram capazes de intervenções divinas tão grandiosas, por que Maomé não recebia o mesmo? Esses momentos de silêncio divino abrem espaço para uma discussão mais ampla sobre os frutos de um profeta e a forma como sua missão é percebida à luz das Escrituras Sagradas. Afinal, o verdadeiro teste de um profeta não está apenas em suas palavras, mas nas ações que refletem sua relação com o divino. As consequências do veneno e a frase "sinto que minha aorta está sendo cortada" tornaram-se centrais nas discussões teológicas que se seguiram. Para alguns, esse sofrimento era apenas uma consequência de sua condição mortal, mas para outros, havia um paralelo inquietante com o Alcorão. Esse tipo de coincidência desperta reflexões que vão além do evento em si. A missão de um profeta é frequentemente testada por momentos de sofrimento, e sua autenticidade, muitas vezes, é avaliada sob o peso das adversidades. No caso de Maomé, o eco de suas próprias palavras ao longo de sua dor levantou questionamentos sobre os limites da proteção divina. Além disso, a narrativa de Zainab e seu ato de resistência desafia as fronteiras entre coragem humana e intervenção divina. A franqueza de Zainab, ao afirmar que queria verificar se Maomé era protegido por Deus, transformou uma ação de vingança em uma reflexão espiritual.
Sua lógica direta e seu desafio deixaram uma marca que ressoou em questões teológicas profundas sobre o papel de um profeta e sua relação com o sobrenatural. A fé, apesar de firme para muitos, enfrenta abalos naturais quando confrontada por dúvidas legítimas. A diferença entre um profeta inspirado por Deus e um líder carismático muitas vezes se reflete em seus frutos. Como ensina a própria Bíblia ao afirmar que, pelos seus frutos os conhecereis. Olhando para esses aspectos, somos levados a questionar a profundidade da relação entre as ações de um profeta e os desígnios de Deus. No entanto, ainda resta um ponto crucial. Como essas histórias se conectam com as tradições bíblicas e a visão sobre os frutos de um verdadeiro profeta? Quando olhamos para a vida de Maomé à luz das escrituras bíblicas, surgem comparações inevitáveis que iluminam tanto as semelhanças quanto as diferenças na percepção de um profeta. A história de Zainab, com sua resistência destemida e o impacto duradouro do veneno, provocam uma análise mais profunda sobre os frutos de sua missão. A Bíblia, especialmente em passagens como Mateus 7:16 a 20, enfatiza que um verdadeiro profeta é conhecido pelos seus frutos. Bons frutos vêm de boas árvores. Outro ponto que desafia a compreensão é a frase repetida por Maomé sobre sua horta e sua coincidência com o versículo do Alcorão que menciona a punição para falsos profetas. Para seus críticos, isso é visto como um reflexo direto de sua autenticidade. Para seus defensores, porém, é uma expressão metafórica de seu sofrimento. Um exemplo de como até mesmo os escolhidos por Deus não estão isentos de provações intensas. Essas interpretações polarizadas mostram como as histórias proféticas são continuamente moldadas por quem as conta. Essa reflexão final sobre as comparações bíblicas e o papel de um profeta nos deixa com uma pergunta maior. Até que ponto o sofrimento molda a legitimidade de um líder espiritual? E, como qualquer grande história, essa não termina com respostas simples, mas com uma porta aberta para a interpretação e o debate contínuo. A história de Zainab e o envenenamento de Maomé não é apenas um relato de resistência ou um episódio isolado na narrativa histórica do Islã. É um convite à reflexão sobre as complexidades humanas, os testes de fé e os ecos da dúvida que atravessam as eras. O sofrimento prolongado de Maomé, suas orações não atendidas e suas palavras finais abriram um abismo de interpretações. Para alguns, cada dor era uma evidência de sua humanidade. Para outros, uma lacuna em sua conexão com o divino. Os paralelos com os profetas bíblicos reforçam essa busca por autenticidade. Enquanto Elias e Eliseu eram instrumentos visíveis do poder divino, as experiências de Maomé geram uma dicotomia entre milagre e fragilidade. Mas talvez essa comparação seja um lembrete de que a fé, em sua essência, sempre caminhará entre a certeza e o mistério, entre o tangível e o inexplicável. Ao olharmos para Zainab e sua ousadia, encontramos um retrato de alguém que se recusou a aceitar o destino imposto sem um último ato de desafio. Sua história não é apenas uma nota de rodapé, mas um capítulo que ecoa até hoje, desafiando-nos a pensar sobre liderança, espiritualidade e as linhas tênues que as conectam.